Paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem? Novamente, mais um domingo aqui. Estamos estudando mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu estou bem feliz por estar aqui e ainda, né, irmãs, online, mas logo, logo tudo vai voltar ao normal, a nossa rotina também. E estaremos juntas novamente, aí na igreja, louvando o nome do Senhor, aprendendo mais e mais da sua palavra. Mas enquanto isso, vamos aqui conversando um pouquinho a respeito da nossa próxima lição. Nós estamos, minhas irmãs, na lição 9, né? Essa lição. O título é O Mistério da Unidade Revelado. Glória a Deus, né, irmã? Glória a Deus por isso. Eu espero que todas as irmãs estejam bem, estejam estudando a palavra, ocupando suas mentes, né? E sempre orando umas pelas outras. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui novamente com as irmãs, tá? Então vamos lá. O mistério da unidade revelada. O nosso textuário diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. A nossa verdade prática diz assim: Deus revelou um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 3, de 1 a 13. Eu vou fazer a leitura e eu gostaria que as irmãs acompanhassem. Vamos lá. Por essa causa, então vamos lá, Efésios 3, de 1 a 13, versículo 1. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi em mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém, né, minhas irmãs? Só pela escrita, nós conseguimos entender que Paulo, ele se coloca como está aqui no versículo 8, o mínimo de todos os santos. Ele não se vangloria, ele não se coloca como apóstolo, né? E isso agrada muito ao Senhor. Esse é o comportamento que todo servo de Deus precisa ter, né, minhas irmãs? A nossa nova vida, deixarmos aquilo, não nos engrandecermos, né? Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. E essa lição vai falar bastante sobre isso. Essa lição vai falar... Vamos dentro dos objetivos. Explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Expor
como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, minhas irmãs, essa lição vai nos ensinar, vai nos lembrar que Deus, ele é soberano, a sua vontade é soberana. As coisas só acontecem na nossa vida no tempo dele, na vontade dele, e só vai acontecer o que ele permitir. Glória a Deus, né, minhas irmãs? Também vamos ver nessa lição, que mistério é esse? Que mistério é esse que foi revelado em tempo oportuno? Então, novamente, a vontade do Senhor sempre foi revelada. Mas no Antigo Testamento, não era assim abertamente. Os apóstolos é que receberam essa oportunidade de saber, essa oportunidade de ser revelado na totalidade, apóstolos e profetas do Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles sabiam, mas eles não sabiam na totalidade, porque só sabiam aquilo que Deus permitia. E eles não entendiam, né? Nem teria como entender naquela época. Como assim? Gentios. As promessas, na visão deles, eram só para eles. Eles não conseguiriam entender naquela época. Então, Deus é perfeito em tudo, inclusive na sua oportunidade de tempo. Ele sabia o tempo certo de revelar a verdade. Amém, minhas irmãs? Então, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado, qual é esse mistério, irmãs? É a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Era para todos. Por isso que na época do Antigo Testamento, ficaria muito difícil esse entendimento. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai, mas Deus sempre quis isso o tempo todo. Mas havia um tempo oportuno para que isso acontecesse. Deus já tinha esse plano. E esse plano foi feito, realizado, executado por Jesus Cristo. Então, ele foi pré-estabelecido pelo Pai, desde antes da fundação do mundo. Amém, minhas irmãs? Então, não era revelado, por quê? Porque naquele momento, aquele não era o momento ideal. Deus sabia qual era o momento ideal e para quem seria revelado. Então, vamos lá, irmãs. Primeira coisa, o que é mistério? Então, eu busquei aqui no dicionário e a descrição é a seguinte. Definição. Tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível, inexplicável. É um enigma. É um enigma. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Mas nem assim, minhas irmãs. Paulo, com toda a sua sabedoria secular, ele não se vangloriava disso, porque ele sabia que sem a direção do Espírito Santo nós não somos nada. Nada. Então, esse ponto da revelação, novamente, o destaque é para a igreja, mas a igreja redimida, a igreja onde uniu o gentio e o judeu, onde formou-se um único povo. Essa sempre foi a vontade de Deus. Vamos lá. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela, porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto, que era essa igreja formada por ambos os povos, tornando-se um único povo. A palavra mistério, ela vem do grego. Ela significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Está em Efésios 3:3 da nossa lição, irmãs. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi.
Porém, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Está em Colossenses 2:18. Irmãs, essa doutrina diz que os mistérios somente são revelados a algumas pessoas. Novamente aquilo, né, que a gente já conversou em outras, a salvação é só para alguns, os mistérios são só para alguns, e esse não é o projeto de Deus. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que todos sejam salvos. Nós já conversamos sobre isso, né, minhas irmãs? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2:4. E não que era somente para alguns. Não, ela tinha um tempo pré-determinado para ser revelada. No cristianismo, o termo se refere ao evangelho. Vamos lá. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Efésios 3:5. Também da nossa lição. Vou ler, irmã. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Porque esse foi o tempo estipulado por Deus. Esse foi o momento em que Deus permitiu ser revelado. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Então a síntese do tópico 1 fica assim: o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiverem oculto desde a eternidade. Revelado aos apóstolos e profetas, o mistério revelado. Ao fazer a abertura dos capítulos 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Ele se coloca como menor, ele se coloca como ministro, ele não se coloca como apóstolo. Hoje existem pessoas que se intitulam apóstolos para se tornarem superiores aos demais. Se colocam nessa posição de apóstolo para que consigam garantias, benefícios aqui nessa terra por essa posição. Porém, essa posição é uma posição de servo, de humilde, de totalmente dependente de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Essas pessoas ainda não conhecem a verdade, mas Deus vai alcançá-las também. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, Gálatas 1:1, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, Gálatas 1:11, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum, Gálatas 1:16. Novamente, né, meus irmãos, se colocando totalmente na dependência do Senhor, não deixando transparecer que nada vinha dele, nada vinha da sua inteligência humana ou das suas habilidades humanas, habilidades intelectuais humanas. Ele era dependente, totalmente dependente do Espírito Santo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, das nossas condições humanas, né, intelectuais. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios 2:4. Em termos gerais, irmãs, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo, desde sempre. Mas ele só revelou em tempo oportuno, de acordo com a sua vontade, a sua soberana vontade. Está em Efésios 1:14 e 3:11. O 3:11 está aqui, eu vou ler, minhas irmãs, é da nossa revista. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, né, minhas irmãs? E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Está em Efésios 2, de 1 a 10. Esse texto fala sobre a nossa nova conduta, né, minhas irmãs? Uma nova conduta, uma nova vida, um nascer de novo.
como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, a igreja irmã, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, o plano era de Deus, mas ele foi executado pelo Filho, por Cristo Jesus. Outrora, ninguém havia esclarecido a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Essa era a visão que eles tinham. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Amém, minhas irmãs. Gálatas 3:28, Efésios 3:6 e Colossenses 3:11 também. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Era difícil para eles, né, irmãs? Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Nós precisamos propagar o evangelho, nós precisamos evangelizar as pessoas, levar Jesus Cristo para as pessoas conhecerem a verdade também e também fazerem parte desse corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. A síntese do tópico 2, ficamos assim então, irmãs. O destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo mundo. O mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério, agora revelado, é anunciado e considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. Está em Efésios 3:8. Vou ler, irmãs. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém, irmãs. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Nós não temos como entender isso, irmãs. Somente no tempo oportuno, somente vai ser nos revelado o que Deus quiser que a gente saiba. Né, minhas irmãs? E sempre através do Espírito Santo. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele for incumbido constituía em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério que estiver oculto. Do mistério, irmãs, que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo Jesus. Amém. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Não era novidade nenhuma, mas tinha um momento para acontecer. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário. Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Já era a vontade do Senhor, mas sempre obedecendo à sua vontade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano, controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então, irmãs, vou abrir um parênteses aqui e dizer que Deus está no controle de tudo. Tudo. Essa época que nós estamos passando, Deus está no controle. Vamos continuar crendo, orando. Vamos continuar buscando, porque Deus está no controle. Amém, irmãs. Continuando, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Precisamos crer em Jesus.
O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Conclusão, minhas irmãs. O mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Minhas irmãs, Deus está no controle, eu volto a falar. Creiamos, irmãs, busquemos ao Senhor. Ele está no controle e novamente no tempo dele. Tudo isso vai passar e nós vamos novamente voltar a congregar, voltar a estarmos juntas. Espero que a aula de hoje tenha sido de importância aí na vida das irmãs. Espero ter conseguido passar um pouquinho daquilo que eu estudei, daquilo que eu entendi a respeito da lição e falar para as irmãs que eu estou morrendo de saudade, minhas irmãs. Continuem orando por mim, pela minha família. Eu agradeço ricamente essa oportunidade. Beijo, minhas irmãs!